Olá, amigos do Quatro Maiores, eu sou o De Lazar e trago até vocês as informações dos quatro maiores times de São Paulo. Nesse vídeo nós vamos falar do vexame, da vergonha, do futebol medíocre do São Paulo contra o Mirassol. O Mirassol venceu o São Paulo por 3-0 no Estádio Maião pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro e vai fazendo uma campanha sensacional o modesto Mirassol. Já o São Paulo, ladeira abaixo. 8 jogos, 7 derrotas, apenas uma vitória nos últimos 8 jogos. Tudo isso e muito mais você vai acompanhar aqui. E vamos falar também sobre a arbitragem, né? Lances que, se fossem contra o São Paulo, não marcava. Há uma conspiração da arbitragem contra o São Paulo? Vamos falar sobre isso também. E peço, antes de mais nada, que você já deixe o like aí, maroto, como diz meu filhão, e se inscreva no canal, tá? Vamos falar do jogo. 30 segundos foi o suficiente para saber quem ganharia o jogo, né? Mirassol, primeira bola, cruzamento, gol de cabeça, zaga com 3 zagueiros, cada um com mais de 1,80 m e ninguém tira a bola da área. 1-0 Mirassol. Daí em diante, um São Paulo tentando jogar com o Lucas em campo, o Lucas totalmente fora de ritmo, tentando se aprimorar, tentando ajudar o São Paulo, arrancar forças de onde não tem, mas o São Paulo não se ajuda, né? O São Paulo com futebol muito fraco, na lateral direita hoje começou o jogo com o Mike, não tinha Luciano, Rigoni no banco, Luciano no banco, Ferreirinha fora, ou seja, o São Paulo todo estrambelhado, né, em relação ao seu time aí titular, praticamente 12 jogadores no departamento médico, né? Um verdadeiro, assim, hospital, né? O São Paulo virou mais uma clínica hospitalar do que um clube de futebol. E aí o Crespo fica aí sem ferramentas na mão, né? A coletiva, inclusive, até as 10 da noite do domingo não tinha saído, né? Então, eu vou me basear nesse vídeo aqui que eu estou fazendo agora, somente na terça-feira, para os amigos do canal, porque eu também não estava bem, eu também estava na clínica aí, médica, mas não era na do São Paulo, né? Então, a gente está trazendo o vídeo na terça-feira para falar aí sobre o São Paulo, que foi muito mal, né? Nota 0 para o time do São Paulo. Mas eu queria falar um pouquinho também sobre a arbitragem, né? O São Paulo perdeu por 3-0, um gol aos 30 segundos e depois 2 pênaltis. Pênaltis que é o seguinte, o primeiro deles, o árbitro dá um puxão do Alan Franco, que foi agarrado pelas costas, depois ele perde a bola, segura o calção, mas não é o suficiente para derrubar o jogador do Mirassol que se jogou, tá? Então, para mim, é aquele pênalti que é marcado só contra o São Paulo. Depois, no segundo tempo, o São Paulo voltou um pouquinho melhor, o Mirassol só teve um lance de ataque, e nesse lance de ataque, uma bola cruzada na área, o Lucas foi tirar de cabeça, errou, a bola pega no seu braço, mas o jogador do Mirassol, Lucas Neto Moura, está em posição de impedimento e vem para disputar a bola, tá, gente? Ele vem para disputar a bola, o Candançá é chamado no VAR, constata o toque de mão, mas ao medir ali a linha de impedimento, ele acha que o jogador não participou da jogada. Lógico que participou, ele está indo em direção à bola. Como é que não participou da jogada? Mas é o Candançá, né? Aquele mesmo que deu um pênalti do Rafael no Murilo quando o Rafael deu um murro na bola, que deixou de expulsar o Richard Rios e não deu um pênalti no Luciano, tudo no mesmo jogo contra o Palmeiras. Vocês lembram dele? Foi isso aí, ele mesmo, tá? Então, ele hoje, 2 chamadinhas no VAR, não hesitou, mesmo sendo as duas muito duvidosas, sendo uma delas impedido, deu pênalti. Então, para mim, existe um complô da arbitragem em prejudicar o São Paulo. Eles tentam de qualquer forma rebaixar o São Paulo, mas não conseguirão, tá, gente? Não conseguirão. O sonho de consumo da arbitragem é ver o São Paulo na segunda divisão e ver o Flamengo como o único time nunca rebaixado para a divisão inferior, para uma segunda divisão, mas isso é somente um sonho para eles. Eles não vão conseguir. O São Paulo pode não classificar a Libertadores, mas também rebaixado não será. Os ingressos lá foram vendidos, 15 mil ingressos no estádio do Maião, lá no Mirassol, né? Torcida compareceu, torcida do São Paulo, inclusive, fez o seu papel,
mas não adianta, né? A torcida do São Paulo comparecer e o São Paulo não jogar. Os números do jogo mostram o quê? Que o São Paulo teve muita posse de bola, mas pouca efetividade, né? 40% de posse de bola para o Mirassol, 50% do São Paulo. Mas do que vale mesmo, foram 11 chutes do Mirassol a gol contra 9 do São Paulo, 3 escanteios para o Mirassol, 7 para o São Paulo, 16 desarmes do Mirassol, 9 do São Paulo marcando com o olho, 11 faltas do Mirassol, 15 do São Paulo, 3 cartões amarelos para cada lado e nenhum vermelho. Esses os números da partida desse São Paulo horrível, né? Desse São Paulo péssimo, que tem a semana inteira para trabalhar. Será que teremos Crespo ainda como treinador do São Paulo? Não sabemos, vamos acompanhar. Eu espero que a diretoria não cometa mais esse erro, né? Que não demita o Crespo, não é verdade? Porque o problema do São Paulo chama-se preparação física, departamento médico, diretoria e, por último, talvez o Crespo, que andou tirando leite de pedra aí. O São Paulo, para mim, briga somente para não cair de divisão. Esse é o São Paulo para o ano de 2025. Bom, falar dos números, vamos à classificação, né? Mostrar o bom desempenho do Mirassol, não é verdade? Mirassol voando aí, ó, 4º lugar do campeonato, né? Com 52 pontos em 29 jogos. O São Paulo em 8º com 38 pontos em 29 jogos. O São Paulo aí brigando aí no meio da tabela aí para se manter na primeira página. O São Paulo no momento delicado, no momento horrível. Acabou a Libertadores, parece que acabou tudo para o São Paulo. São Paulo não consegue mais jogar bola com o Crespo. E a pergunta que fica, será que é só arbitragem? Será que é só departamento médico? Ou a parte financeira também está envolvida? Será que o São Paulo está pagando em dia? Eu tenho aqui minhas dúvidas, isso precisa ser verificado. São Paulo agora se prepara, né, para o próximo fim de semana, no sábado, encarar o Bahia às 21h30 no Morumbi, e o Sport recebe o Mirassol às 18h30 na Ilha do Retiro. Merecida derrota do São Paulo, é isso que eu tenho que falar para o amigo do canal. Torce para o São Paulo fazer mais 7 pontos aí para não ser rebaixado nos últimos 9 jogos que faltam. Acho que dá para fazer com os jogos no Morumbi. O São Paulo possivelmente não será rebaixado, mas também não vejo a possibilidade de Libertadores. São Paulo certamente vai disputar Sul-Americana ano que vem, Paulista, Brasileiro e Copa do Brasil. Essa é a minha previsão aí. E se você gostou da nossa informação, da nossa análise, deixa aquele like maroto, como diz meu filhão, se inscreva no canal, né? Acione o sininho de notificações para sempre receber nossas notificações. Gostou demais da conta? Compartilhe com os amigos e com a família. Valeu, um grande abraço, até mais!